O Hotel Cecil é um dos hotéis mais famosos que existem. Mas isso não se deve ao fato de suas acomodações, mas sim pela quantidade astronômica de suicídios, assassinatos e mistérios sem solução que aconteceram no local. Vamos começar do começo. Foi aqui que pediram um café? O Hotel Cecil foi inaugurado em 1924, em um trecho bem movimentado da Main Street, em Los Angeles. O hotel recebeu o nome de Cecil em homenagem a um outro hotel chamado Hotel Cecil, lá em Londres. O hotel tem 700 quartos, e desde o ano da inauguração, ele sempre foi muito movimentado. Muito desse movimento vinha pela boa localização do hotel, já que ele estava bem no local conhecido por rolar muitos negócios. Então muitos empresários iam se hospedar lá. O hotel permaneceu firme por uns 5 anos, mas depois desse tempo, ele começou a ter um declínio. Esse declínio aconteceu por conta da quebra da Bolsa de Valores de Wall Street, aquela que causou a Grande Depressão. Nesse período, muitos negócios foram se fechando e a Main Street foi perdendo o brilho que tinha. A rua foi sendo tomada pela Skid Row, que é como chamam a Cracolândia dos Estados Unidos. E é claro, tudo isso foi muito ruim para o hotel, é que, como eu disse, ele era frequentemente alugado por empresários, e nas situações que a cidade se encontrava já não era mais tão desejável estar no coração de Los Angeles. Um outro problema do hotel é que ele não tinha estacionamento. Dessa forma, o hotel ficou meio que parado no tempo. Tudo isso contribuiu para que a maior parte dos clientes deixasse de ser empresários e se tornassem pessoas que vivem na margem da sociedade, ou seja, pessoas de baixa renda, pessoas que usam drogas, esse tipo de coisa. Além de que o aluguel do hotel nunca foi muito caro e a gestão era conhecida por não fazer muitas perguntas. Isso abria a possibilidade para qualquer um alugar um quarto de hotel e fazer o que bem entendesse lá. E realmente, todo tipo de coisa acontecia naquele hotel. O primeiro de vários suicídios aconteceu em 1927. Percy Cook deu um tiro na sua própria cabeça em um dos quartos do hotel, após brigar com sua esposa e com seu filho. Em 1930, W.K. Norton ingeriu pílulas de veneno e se suicidou. Em 1932, um homem foi prensado contra a parede por um caminhão na entrada dos fundos do hotel. Em 1934, Louis Borden se matou cortando sua própria garganta com uma navalha. Em 1937, um hóspede se atirou de uma das janelas e se matou. Isso parece que virou tendência, já que muitos outros fizeram isso depois disso. Esse mesmo ano, acharam um corpo morto enrolado por fios elétricos na frente do hotel. Provavelmente ele tinha se jogado de uma das janelas também. Em 1938, mais 2 pessoas se jogaram das janelas. Um corpo foi achado no telhado de um prédio vizinho e o outro foi achado estirado na marquise. Nesse tempo, o hotel já tinha ganhado o apelido de o Hotel do Suicídio, e não é pra menos. Ao que se tem evidência, da inauguração até os dias atuais, cerca de 16 pessoas morreram naquele hotel. Mas só para terminar de listar aqui os suicídios. Em 1962, acharam mais 2 corpos mortos na frente do hotel. Um homem e uma mulher. Inicialmente, acharam que eles tinham pulado da janela juntos, como uma espécie de pacto de suicídio. Mas depois descobriram que ela não poderia ter pulado. Na verdade, foi um homem que se atirou da janela, e o seu corpo caiu enquanto ela estava passando na calçada. Então a última coisa que o homem fez em vida foi levar uma mulher junto com ele. O hotel não foi só palco de suicídios e assassinatos, como também foi lar temporário de 2 serial killers. O primeiro serial killer a passar um tempinho no hotel foi Richard Ramirez, o famoso perseguidor noturno. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Richard Ramirez agiu durante 1984 e 1985. Ele invadia casas à noite, estuprava suas vítimas e depois as matava. Ele usava de símbolos satânicos para espalhar o medo, e acredita-se que ele tenha matado ao menos 13 pessoas. Foi um funcionário do período noturno do Hotel Cecil que confirmou que Richard Ramirez passou umas semanas no hotel. Ele tinha alugado um quarto lá no último andar. Uma coisa curiosa é que Richard Ramirez era muito conhecido por ter uma péssima higiene. Ele não costumava trocar de roupas, inclusive as roupas que ele usava para cometer seus assassinatos. Então ele estava sempre fedendo pra caralho. Isso era porque ele era tão facilmente identificável.
E como ele não trocava de roupa, ele simplesmente subia e descia as escadas do hotel encharcado de sangue e ninguém ligava. Um fato de um serial killer sendo procurado por todo o estado, tá simplesmente dormindo no hotel de boa, não ter sido reconhecido, fala muito sobre o tipo de clientela e o tipo de gerência que o hotel tinha, né? Pra não perceber que o Richard Ramirez estava entre eles. Simplesmente um dos maiores e mais conhecidos serial killers do mundo. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough. But then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Em 1991, foi vez de um outro assassino em série se hospedar no hotel. Pelo que sabem, ele escolheu o Hotel Cecil justamente em homenagem a Richard Ramirez. Esse cara era John Unterweger. Ele chegou em Los Angeles e se hospedou no hotel naquele ano, e passou cerca de 5 semanas lá. Durante essas 5 semanas, ele trouxe 3 prostitutas para o seu quarto do hotel e as matou lá. Essas 3 eram Shannon, Irene e Peg. As 3 foram estranguladas por ele. Mais uma vez, ninguém estranhou, ninguém notou nada. Ele não só levou as 3 para o seu quarto, matou elas lá, como também se livrou do corpo delas. Então ele foi trazendo o corpo delas, uma por uma, para fora do seu quarto e ninguém percebeu. Esse cara já tinha sido preso por assassinato em 1974, mas se libertou em 1999. Um ano antes dele ir para Los Angeles e se hospedar no hotel. Depois de solto, ele passou a trabalhar num jornal austríaco de notícias. Esse jornal cobria principalmente crimes, e ele escrevia sobre os crimes que ele mesmo cometia sem ninguém saber. Ao todo, sabe-se que ele matou cerca de 8 jovens. E depois que ele foi capturado pela polícia em 1994, ele conseguiu cometer suicídio. Bem, vimos que cometer crimes é bem fácil naquele hotel, já que os clientes e os funcionários são cegos. Agora eu vou falar sobre mistérios sem solução que aconteceram no hotel. Nesse ponto, com tantas mortes e suicídios acontecendo no mesmo lugar, não é de se espantar que pessoas acreditem que aquele hotel seja amaldiçoado. Em 1947, uma mulher que sonhava em ser atriz foi morta em Los Angeles. Essa era Elizabeth Short, também conhecida como Dália Negra. Tudo relacionado à sua morte foi muito misterioso. Acharam seu corpo no terreno baldio em Los Angeles, cortado na metade, completamente mutilado. Analisando o corpo, perceberam que aquele não foi o local onde ela foi morta. Ou seja, mataram ela em um lugar e moveram até esse terreno baldio. Então o mistério sobre ela não é só quem a matou, mas sim onde. Isso ninguém sabe ao certo até hoje. E é aí que o Hotel Cecil entra. Não há nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhum registro de que a Dália Negra tenha se hospedado no hotel, ou sequer passado por lá. Na verdade, é provável que ela até nunca tenha pisado no hotel. Mas o curioso é que quando o assassinato dela saiu nos jornais, muitos residentes do Hotel Cecil ligaram para a polícia dizendo que tinham visto ela caminhando nos corredores do hotel. O que essas pessoas viram, ninguém sabe. Se foi realmente ela, então ou ela esteve no hotel, ou viram alguma outra pessoa pensando que era ela. Mas é estranho, já que ligaram dizendo ter certeza que era ela. Em 1964 aconteceu uma morte sem explicação dentro do hotel. A vítima foi Goldie Osgood. Ela era conhecida como a Senhora dos Pombos, porque sempre andava com uma gaiola contendo pombos dentro, por aí. Ela foi encontrada morta estrangulada no seu quarto, com sinais de estupro, e também foi roubada. O bizarro é que não se tenha nenhuma prova sobre quem a matou, então é um caso sem solução até hoje. Mas também não se tem muito detalhe sobre. Mas agora chegamos no ponto principal disso tudo. Em 2013 aconteceu a morte que fez o Hotel Cecil ser conhecido mundialmente. Esse assassinato continua um mistério até hoje. Por mais que a polícia diga que o caso tenha sido resolvido, quase ninguém está satisfeito com a resposta. Em fevereiro de 2013, moradores começaram a reclamar do gosto da água da torneira. Disseram que a textura, a cor e o cheiro da água estavam muito esquisitos. De início, a gerência simplesmente ignorou essas reclamações e bola pra frente. Mas logo o hotel começou a ter problemas com a pressão da água, então mandaram um técnico ir lá averiguar o que estava acontecendo na caixa d'água. As caixas d'água ficavam no topo do prédio, então mandaram um técnico de manutenção para lá. E quando ele olhou para dentro de uma dessas caixas d'água, ele viu o corpo morto de Elisa Lam. Era o corpo de uma jovem de 21 anos, já em estado de decomposição, boiando ali na água, nu.
Ao que sabe, ela já estava morta há 3 semanas quando encontraram ela. Elisa Lam dividiu o quarto com mais 2 mulheres, que relataram que ela estava agindo de uma forma muito estranha antes do seu desaparecimento. Elisa Lam enfrentava de alguns problemas psicológicos. Pelo que eu achei de informações sobre ela, ela era uma estudante de uma universidade lá no Canadá, mas decidiu trancar a faculdade por conta de problemas mentais. Vasculharam as câmeras de segurança e encontraram os últimos registros dela no hotel, que foi em um elevador. Na gravação a gente pode ver ela extremamente agitada, como se estivesse paranoica com alguma coisa, e ela claramente estava conversando com alguém naquele momento. Ela mexia a boca como se estivesse discutindo, mas não havia mais ninguém ali com ela. Pelo menos, não mostrava na câmera. Era como se ela estivesse então ou discutindo sozinha ou discutindo com um fantasma. Alguns diziam que ela estava sob influência de drogas. Isso explicava seu comportamento. Mas a autópsia que fizeram no seu corpo não colaborava com essa teoria. Sem nenhuma testemunha e sem ninguém aparecendo junto com ela nas gravações de câmera de segurança, tudo apontava que ela havia, por conta própria, entrado dentro da caixa d'água e se matado ali. O que é uma forma extremamente estranha de morrer. Um laudo foi emitido dizendo que ela foi morta por um acidente acidental, sendo os problemas mentais que ela tinha um fator importante para isso. Ou seja, estavam dizendo que em alguma espécie de crise bipolar ou psicótica, ela decidiu subir até as caixas da água e pular ali dentro, logo percebendo que não tinha como sair e se afogou. O que é uma explicação, mas é uma explicação bem estranha. Tem muita coisa que não foi explicada sobre o caso. Vamos para as possibilidades. Eu não acredito que isso tenha sido suicídio, até porque seria uma forma extremamente agonizante e bizarra de se matar. Além disso, por que ela teria tirado a própria roupa ao entrar na caixa d'água, já que acharam o corpo dela nu e as roupas estavam flutuando ali junto com ela? E seria tão estranho quanto se fosse assassinato, já que isso seria uma morte bem suspeita. O assassino podia ter simplesmente jogado ela pela janela e ninguém iria desconfiar, já que todo mundo se joga pela janela naquele hotel. O vídeo do elevador torna tudo muito estranho, porque acreditam que ela estava agindo de uma forma como se ela estivesse fugindo de alguém. Pessoa essa que não mostra em momento algum no vídeo. Acreditam também que o vídeo possa ter sido editado, como se tivessem picotado pequenas partezinhas dele para tentar esconder alguma coisa. Talvez esconder a existência de uma segunda pessoa ali. Outra coisa estranha é que o telhado do hotel onde ficavam as caixas d'água não era de fácil acesso. A única forma de alguém que não é um funcionário chegar até lá seria pelas escadas de emergência, que também era um pouco de difícil acesso. Ao que parece, tinha um sistema de segurança que deveria ter sido disparado quando ela passasse pelas escadas, mas não disparou, por algum motivo. Então só o fato dela ter chegado até as caixas d'água já era um pouco estranho. Aí ainda mais o comportamento dela, o fato dela ter sido encontrada sem roupa, tudo isso torna a morte dela uma das mais misteriosas. Há quem acredita que a gerência e os funcionários estavam escondendo fatos para a polícia. Ou seja, o hotel sabia de mais alguma coisa e omitiu essa informação. O que seria explicado se ela tivesse sido assassinada por algum funcionário do hotel. Mas isso é só uma teoria. Hoje em dia o hotel está fechado e não aceita mais hóspedes. Em 2021, o hotel se tornou um projeto de morada para pessoas em situação de rua. Cerca de 60% do hotel está sendo ocupado por moradores permanentes. Então tu até pode dar uma passadinha por lá, dar uma visita, mas não pode passar uma noite lá, por exemplo. Por conta desses inúmeros casos e mistérios, o hotel se tornou muito famoso, naturalmente. Inclusive, há uma temporada de American Horror Story que se passa em um hotel que é inspirado no Hotel Cecil. E várias coisas dessa temporada foram inspiradas em relatos reais do hotel, como, por exemplo, a Brigada de Serial Killers. Vocês alugariam um quartinho lá? Upon my door. Early this morning, when you knocked upon my door. Mas bem, acredito que a explicação para isso seja até que depois que uma pessoa já que a gerência é uma porcaria, já que a gerência do hotel era uma porcaria, eu vou cortar toda aquela parte, foda-se.